Olá, uma ótima tarde a vocês. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo, direto aqui de Campo Grande para todo o Brasil. Você nos acompanha aí pelas antenas parabólicas, também pela Claro TV, acompanha pelo portal sba1.com, pelo Facebook do Canal do Boi, também do Agricultura BR, estamos acompanhando ao vivo. Também nos acompanha no Paraguai e aqui no Brasil pela Neo TV e sinal aberto pela TV Imaculada Conceição a partir de agora no estado de Mato Grosso do Sul, linkada no Agricultura BR. Sejam todos bem-vindos. Primeiro programa do mês de agosto. E olha, o que está acontecendo? Olha, começou hoje cedo, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília, começou o Congresso Brasileiro do Agronegócio. Muita gente boa, importante, está participando desse congresso. Quem está por lá esteve participando online, porque agora é tudo virtual. Foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa. Ela falou a respeito dos investimentos que estão sendo feitos no agronegócio brasileiro através de diversas disponibilidades de linhas de crédito em relação ao que se tem de produção e sustentabilidade no Brasil. Ela valorizou muito esse fator do agronegócio, do trabalho feito e também de sustentabilidade. Falou também de se ter uma melhora nos resultados com as lavouras de trigo no Brasil, entre outros assuntos que você vai conferir agora na sua participação que ocorreu hoje durante o Congresso da BAG. O Brasil é um dos poucos países do mundo que consegue produzir e preservar, desenvolver, na verdade, e preservar. A gente vem batendo recordes ano a ano das safras brasileiras de grão, temos melhorado muito a nossa pecuária, diminuindo o uso da terra e aumentando a produtividade. Nós estamos diversificando vários produtos que antes produzíamos muito pouco e hoje o Brasil vem aumentando a produtividade de produtos como grão de bico, gergelim, entre outros. Estamos trabalhando para aumentar também, voltar a ter uma área de trigo expressiva, que hoje o Brasil é um dos poucos produtos que nós não somos autossuficientes. O Brasil tem terras, o Brasil tem água, o Brasil tem clima, o Brasil tem tecnologia desenvolvida a partir da nossa Embrapa, uma tecnologia única, feita para o nosso solo, feita para o nosso clima, uma tecnologia tropical que ninguém no mundo tem como a nossa, desenvolvida aqui pelos nossos pesquisadores, pela nossa gente. Hoje o Brasil abastece mais de 200 países, nós já estamos exportando muitos produtos este ano, só este ano chegamos a 70 aberturas de mercado, nós temos crescido nas exportações de proteína animal, frangos, suínos, bovinos, enfim, o Brasil vem mostrando a que veio e o que nós temos, né, nessa abundância de terra, de água e de produção. Quero então dizer para vocês que após a pandemia nós teremos um mundo diferente. Muitas coisas mudarão do jeito de acontecer. Quero aqui pontuar como hoje estamos fazendo. Todas as nossas conferências hoje estão sendo feitas de forma virtual e andam funcionando muito bem. Nós teremos aí um mundo mais exigente em sanidade, exigente em sustentabilidade e nós precisamos exercitar cada vez mais no nosso país a sustentabilidade, aquilo que nós sabemos fazer. Nós temos vários programas esse ano no Plano Safra, quando estávamos construindo o Plano Safra 2021, eu fiz questão de pedir que nós pudéssemos colocar recursos para vários programas em que a sustentabilidade entra como marca forte desses programas. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, na sua participação no Congresso Brasileiro do Agronegócio, é uma organização da ABAG. Muita gente bacana já passou por lá hoje, tivemos vários painéis. O painel que está começando nesse instante é o chamado painel 3, que está discutindo a nova dinâmica da economia e seus impactos no social, na questão do trabalho e também no ambiente, além da parte do impacto econômico.
As apresentações estão começando neste momento. A minha colega que está fazendo a apresentação lá está iniciando a atividade desse painel 3. Assim que a gente tiver condições de mostrar um pouco do que vem acontecendo em relação às palestras, a gente já traz essas informações aqui ao vivo no Agricultura BR. Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco então do que vem acontecendo no Congresso. Antes eu mostro como é que vem os valores de negociação com soja no mercado físico brasileiro. Nós mantemos soja com valores mais elevados, firmes os valores da soja. É o que você acompanha comigo aqui no Agricultura BR. Aqui um levantamento que mostra o acumulado da última quinzena do mês de julho, mostrando que no dia 14 de julho eram R$ 112 a saca de 60 quilos, vindo para R$ 115 a saca no dia 20, 116, dia 23, R$ 114,50, R$ 115,50 e R$ 117 era o valor da saca de 60 quilos no Porto de Paranaguá, no Paraná. Daqui a pouco eu sigo falando de soja, antes vamos ouvir juntos, o presidente da Embrapa está participando nesse momento do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Acompanhe conosco. Ele é responsável por algo em torno de 22% do PIB, 1 em cada 5 empregos gerados no país e quase metade de todas as exportações. Nesse ano nós tivemos uma safra recorde de grãos, mais de 251 milhões de toneladas. O Brasil chegou no primeiro lugar da produção de soja, passamos dos 100 milhões de toneladas de produção de milho, apesar da pandemia do novo coronavírus, que impactou fortemente vários setores da economia em todos os lugares do mundo. O agro brasileiro foi um dos poucos setores que apresentou números positivos do PIB no primeiro trimestre. Tendo como pano de fundo esse cenário, eu gostaria de convidar os nossos debatedores, nossos participantes aqui do terceiro painel, para analisar algumas tendências que nós vemos para o futuro da agricultura brasileira. A primeira é a presença da agricultura digital, da digitalização no campo e da necessidade de conectividade. Nós vemos que esse é um setor que está crescendo muito fortemente, o uso de sensores, de drones, de internet das coisas, tem crescido de uma forma muito forte no Brasil. Por outro lado, temos uma dificuldade de conectividade. Segundo dados do IBGE, 72% das propriedades rurais ainda não têm conectividade. Então, esse é um ponto que vai realmente dificultar muito o crescimento da produção brasileira nos próximos anos. Temos também uma nova tendência que é a bioeconomia, essa economia de base biológica que vem sendo adotada em vários países. E o Brasil, por reunir uma das maiores biodiversidades do mundo, tem uma fantástica oportunidade de geração de emprego, de renda e de divisas para o país. Cito dois exemplos recentes, um produto que a Embrapa disponibilizou, que solubiliza o fósforo que está no solo e torna mais disponível para plantas, o que possibilita reduzir a importação de adubo fosfatado. E mais recentemente, uma descoberta de micro-organismos na bacia dos rios da Amazônia, uma expedição em mais de 6 mil quilômetros do rio Amazônicos, onde foram encontrados micro-organismos com características que podem ser utilizados como biopesticidas ou mesmo para diferentes indústrias, indústria têxtil, indústria química. Uma terceira tendência que eu gostaria que nossos panelistas analisassem é a possibilidade de se editar o genoma das plantas. A edição genômica que surge como uma forte tendência de utilização de tesouras biotecnológicas para adaptar a soja, por exemplo, a condições de seca ou mesmo a resistência de pragas a doenças. E uma outra tendência são os sistemas integrados, integração lavoura, pecuária e floresta. O Brasil já tem mais de 15 milhões de sistemas integrados, o que tem possibilitado, inclusive, que o país coloque e disponibilize no mercado o conceito de carne e carbono neutro. Por último, mas não menos importante, com a pandemia do novo coronavírus, nós vamos observar que o mundo todo estará mais preocupado com questões básicas de sanidade dos rebanhos. Nós tivemos agora recentemente problemas na China com a peste suína africana, a segurança do alimento, o quão um alimento que vai ser exportado ou enfim comercializado tem segurança para o consumidor.
E, por último, um ponto extremamente importante que é a sustentabilidade dos sistemas produtivos. Né? Com a pandemia do coronavírus, haverá uma maior preocupação com a sanidade dos rebanhos, com a segurança do alimento consumido, com a própria saúde humana e, obviamente, a questão da sustentabilidade dos sistemas produtivos. O Brasil possui uma série de políticas públicas, como o RenovaBio, que dá estímulo à produção sustentável de biocombustíveis, o Plano Agricultura de Baixo Carbono, o Código Florestal que limita a expansão da área produzida no país, cultivada. Não obstante, a gente observa que, em função de todo o debate existente aí sobre a questão de aumento do desmatamento, de queimadas, a imagem do país lá fora ela não é das melhores no atual momento. Então, como nós vamos enfrentar essa situação, essa batalha de comunicação, né, e como esse novo consumidor, que tem mais ciência, tem mais, enfim, quantidade de informações, vai, enfim, enxergar esse mercado dos produtos brasileiros em todo o mundo. São essas as principais questões que eu queria trazer aqui para vocês. Um bom debate a todos. Um abraço. Muito obrigado da nossa parte. Bom, e a gente vai seguindo acompanhando, está aqui o nosso colega aqui trazendo as informações lá do Congresso Brasileiro da ABAG. Esse foi o presidente da Embrapa comentando um pouco das questões que são ligadas ao desenvolvimento nesse painel aí que está discutindo sociedade, economia e aquelas situações que são ligadas à sustentabilidade, que é o meio ambiente, que é bem dentro da fala da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa, em sua abertura hoje, durante a participação do Congresso Brasileiro. Vai encerrar daqui a pouco, ele encerra 13h30. A gente vai continuar dando uma olhada nos participantes que estão participando, que estão nesse grande evento. Olha, e há pouco eu vinha trazendo as informações a respeito de soja, eu mostrava o valor a R$ 117,00 a saca de 60 quilos, foi o valor de encerramento para o mês de julho lá no Porto de Paranaguá. Vou seguir falando de soja agora, mercado físico brasileiro. Você vê aqui os valores em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Em 14 de julho, R$ 112,00 a saca de 60 quilos. No dia 16, R$ 114,50. No dia 20, R$ 116,00 a saca de 60 quilos, maior valor nesse período considerado. Já no dia 23 de julho, caiu para 114. No dia 29, veio para 115. E dia 31, R$ 115,00 a saca de 60 quilos. São os valores que destaco agora com soja no mercado físico brasileiro, agora mais especificamente em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Falamos agora de soja no cenário internacional. Hoje, mais cedo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informou vendas avulsas de soja para destinos não declarados. Um total de 260 mil toneladas, ainda informando vendas na campanha 19/20 de 8 mil toneladas. A gente sabe que não vai ser entregue essa soja, não tem tempo hábil para isso. Então, são 260 mil toneladas a destinos não declarados. Na nossa leitura aqui no Agricultura BR, toda vez que vem essa informação, é para a China essa soja, de acordo com o que a gente observa e é pontuado pelos operadores de mercado lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui Chicago na tela, mostrando ligeira queda no dia de hoje. Nós temos aqui a posição de agosto a $8,96 o bushel, posição que já começa a ter os contratos migrando para setembro. Já a posição de setembro vem a $8,92 o bushel com alta. Tá? Então, como a posição de agosto está migrando, então ela vem ali com uma ligeira queda, aí setembro vem com uma ligeira alta e a posição de novembro, nesse momento, aliás, desde o mês passado, a posição de novembro já é disparado, aqui tem a maior liquidez. Por quê? É onde está sendo
precificada a maior parte da produção de soja norte-americana. E ela vem com uma alta agora, a alta para a soja na posição de novembro nos Estados Unidos é de quase 0,3%, 0,29% de alta nesse momento, a $8,95 mais 6 o bushel. Janeiro também sobe, vai subindo aqui exatamente 0,3, vindo para $9,01 por bushel, portanto aqui no curtíssimo prazo alguma queda, estabilidade na posição de setembro, mas as posições de novembro e janeiro vindo com elevação, aí sim considerando uma alta de em torno aí de 0,3%. Sigo falando a respeito de fundamentos para o mercado da soja. Acompanhe comigo como é que vem o dólar. Dólar comercial agora é o que a Agricultura BR destaca para você, com alta forte. 3,29% de alta para a moeda norte-americana, vindo negociada a R$ 5,32, mais 9 para o dólar norte-americano. Muita alta muito forte para o dólar neste momento. Isso vai se refletindo bastante em relação ao que vem acontecendo com a soja nos portos brasileiros. A minha produção estava me informando há pouco que tinha preço para a soja ali já na casa de R$ 119 ou mais na referência do porto. Vou ver se eu consigo falar com o Walter Pulga Júnior para ele nos explicar essa alta mais expressiva para o dólar comercial. Moeda norte-americana tem uma disparada aqui no Brasil, é o que a Agricultura BR vai destacando contigo aqui, você que está nos acompanhando aqui no momento. As informações de mercado que nós tínhamos hoje mais cedo, quando foi divulgado pelo Banco Central Brasileiro hoje, os números da pesquisa Focus trouxe uma situação bem melhor em relação à PIB. Produto Interno Bruto Brasileiro teve uma melhora, já que a queda ficou menor do que estava sendo expressado na última semana. Pela quinta semana consecutiva, houve melhora nas estimativas do PIB brasileiro e isso é uma informação muito boa. Vamos saber como é com o Walter Pulga Júnior agora, como é que está o mercado financeiro, principalmente esse dólar. Walter Pulga Júnior, acho que tem condições de falar agora. Pulga, dólar disparando aqui no Brasil, o que está acontecendo no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. A você, boa tarde a todos. Olha, não é surpresa que haja uma disparada no dólar, né? Por volta das horas da manhã, um pouco antes, né? Nós já tínhamos o dólar com alta de mais de 1,5%, passando de 5,30. Ou seja, o que nós temos é uma preocupação em relação ao lá fora. Segundo Fernanda Sorte, ela é da Ouro Invest, ela comentava, trabalha no mercado de câmbio, o mercado no Brasil hoje, o mercado olha para o que ocorre lá fora. E o que ocorre lá fora é uma discussão ainda muito séria, sem definição, entre republicanos e democratas nos Estados Unidos. Eles dizem o valor, né, de quase $1 trilhão que seria utilizado pelo governo americano para estimular a economia. Bom, lógico, isso trouxe aí muita instabilidade para o mercado, então muita preocupação em relação a isso. Fora isso, nós temos um outro problema. Os analistas brasileiros esperam um corte na taxa básica de taxa Selic, que cairia de 2,25% para 2%. Isso seria causador, ainda mais, de uma fuga de dólares, portanto, uma retirada de investimento aqui, o que faria voltar-se a subir ao real. Portanto, haja isso que nós tenhamos Selic a 2%. Por isso, há uma tendência de alta do dólar, os analistas veem isso como prejudicial para o comportamento do câmbio, né? Agora, o Banco Central vai ao mercado, oferece contratos futuros. Condições de ouvi-lo agora, nós estamos ali com dificuldade, a transmissão está vindo pela internet, neste momento está tendo uma certa dificuldade, mas daqui a pouco ele vai entrar conosco novamente, Walter Pulga Júnior, fala sobre dólar, fala sobre mercado, mas fazendo um resumo, nesse momento, há uma corrida eleitoral nos Estados Unidos e isso tem pesado em relação à moeda norte-americana, além da busca também pela moeda aqui no Brasil. Um dos fatores que fazem essa disputa entre democratas e republicanos lá nos Estados Unidos tem trazido alguns fatores, assim como a definição de política monetária norte-americana que impacta diretamente em relação a qualquer elemento e principalmente aos fatores que acabam trazendo os indicadores para a economia. E o dólar, você sabe muito bem, toda vez que há
alguma resquício de crise, alguma possibilidade de ter, e ali eles estão bastante conflituosos nos Estados Unidos, além das questões causadas pela Covid, como tem esse momento, se corre o mercado para a moeda norte-americana, corre para o dólar e vai trazendo esses efeitos. Ainda no programa de hoje eu falo um pouco mais a respeito de moeda norte-americana e vamos ver se a gente consegue estabelecer contato com Walter Pulga Júnior para ele explicar um pouco mais a respeito da situação. Bom, e você viu, que é o que importa, uma alta de 3,29 para o dólar. O que isso representa? Eu já adiantava, a minha produção falava aqui na hora que eu estava mostrando o valor do dólar que soja disparava junto e soja dispara junto. Soja está com os valores lá em cima, é o que eu mostro agora na Agricultura BR. Você tem aqui os valores relacionados à soja no Brasil. A produção está informando que é entrega em agosto ainda, se tiver, bem difícil, mas se tiver ainda com entrega em agosto. Porto de Santos remunerando a R$ 119,50 a saca de 60 quilos para a soja. Já o Porto de Paranaguá vem com R$ 119,00 a saca de 60 quilos, aqui na apuração da Grãos Corretora, para os valores negociados no dia de hoje. Portanto, nesse 3 de agosto é o que nós vamos acompanhando aqui no Agricultura BR, que você tem aí todas as informações, os destaques do que ocorre no mercado. E olha, está acontecendo lá em São Paulo e acontecendo de maneira virtual o Congresso Brasileiro de Agronegócio, organizado pela ABAG, e ele tem trazido nomes importantes do setor. Nós já tivemos participando hoje do Congresso o presidente do Banco Central Brasileiro, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, também o ex-ministro da Agricultura e chamado pai da Embrapa, Alisson Paulinelli, que também esteve conosco, participando desse Congresso Brasileiro do Agronegócio. O presidente da Embrapa, há pouco, dava abertura ao terceiro painel. Daqui a pouquinho nós já vamos ter um encerramento aí desse grande evento. Se a minha produção tiver condições aí, vamos ver se a gente já tem imagens novamente ao vivo de lá. Se não, depois do intervalo, eu trago aí os destaques para você que está nos acompanhando aqui, Agricultura BR, Canal do Boi. Vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo de mercado de milho. Ainda hoje nós vamos ter o professor Marcos Fava Neves falando também a respeito do mercado sucroenergético. São assuntos de logo mais aqui no Agricultura BR, que volta já. Falamos agora a respeito do mercado físico de milho e o que nós temos visto, principalmente na última semana. Nós vimos valores firmes no mercado físico brasileiro e tivemos ali, lá no mercado futuro, nas negociações na B3, tivemos ali algumas pressões que foram percebidas junto a este cereal. O que teve? Ali uma relativa pressão e queda nos valores negociados para o milho. E aí a nossa equipe quis saber o que é que estava acontecendo, se isso chegou a ser sentido mesmo, principalmente no valor de referência de Campinas para o milho. Vamos dar uma olhada então como é que vem as negociações com a saca de 60 quilos do milho. Dia 27 de julho vinha com R$ 49,00 a saca para Campinas, aqui é a apuração da BBM, Bolsa Brasileira de Mercadorias. No dia 28 manteve-se em 49, no dia 29 49 também. Dia 30, quinta-feira passada, estava R$ 50,00 e agora fechou o mês, lá na sexta-feira, a R$ 50,50 a saca de 60 quilos. É que a Agricultura BR mostra para você aqui, mostrando valores firmes em relação ao milho na referência de Campinas, portanto, não se cumprindo aquela previsão relacionada ao que a B3 trouxe no acumulado da semana passada. Vamos dar uma olhada agora no mercado físico no interior do Brasil, indo para uma das principais praças produtoras, estado do Mato Grosso, acho que é Primavera do Leste mesmo. O que acontece com o preço do milho? Aqui há uma estabilidade na semana, mas teve pico de preço, olha só, no dia 27 de julho, R$ 37,00 a saca, no dia 28, R$ 36,50, 29, R$ 37,00 por saca, no dia 30, R$ 37,50, 31 de julho, R$ 37,00 a saca de 60 quilos, é que a Agricultura BR mostra para você neste momento. Acompanhe conosco agora mais uma praça, agora praça no estado do Paraná, por enquanto vai dando firmeza nos valores da saca de milho. E olha só, Maringá no Paraná teve mais do que firmeza, teve acumulado de alta
para os negócios. Veja só como é que ficaram os valores. No dia 27 de julho, R$ 44,00 a saca. No dia 28, R$ 44,50, mesmo valor no dia 29. Já no dia 30, R$ 45,00 por saca. Também temos no dia 31, R$ 45,50, portanto, acumulado de alta aqui para os negócios com o milho no mercado físico, aí considerando a praça no estado do Paraná, de Maringá, portanto, alta, não se cumprindo aquela tendência que a gente via ali sendo praticada, ou que a B3, né, ou que os operadores de mercado, não a B3, mas os operadores de mercado na B3 informavam para justificar uma certa queda para milho em relação às negociações de mercado futuro, mas é mercado futuro, então não tem a ver diretamente com o físico que está sendo comercializado agora. Vamos ver se a gente consegue dar uma olhada no que vem acontecendo no Congresso Brasileiro de Agronegócios, essa organização da BAG, que vai trazendo agora o painel 3, está discutindo aqui as novas dinâmicas social, econômica. Se a minha produção tiver condições de colocar no ar, acho que ainda não. Daqui a pouco a gente dá uma olhada então o que vem acontecendo por lá. E antes disso, você acompanha comigo agora informações a respeito de tecnologia desenvolvida pela Embrapa. Eu estou falando do sorgo Ponta Negra, que traz ali resultados excelentes de campo. Você que acompanha a programação do Canal do Boi já teve informações anteriores e agora você vai ver resultados de campo na reportagem de Valdir Pacheco. Olá, no final do ano de 2019 nós mostramos uma matéria sobre os benefícios do sorgo Ponta Negra. Uma matéria que revolucionou aqui o estado de Mato Grosso porque os produtores têm um grande problema com os nematóides pratilencos, um fator limitante de produtividade que causa prejuízos de milhões de reais a cada safra. E o meu convidado de hoje é o protagonista dessa história, é o produtor rural Hamilton Baggio, lá de Sorriso, que descobriu os benefícios do sorgo Ponta Negra para diminuir a população de nematóides, que era um fator limitante na produtividade dele, na fazenda dele. Olá, Hamilton, seja muito bem-vindo aqui no Canal do Boi, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado eu, prazer é meu, estar sempre contigo aqui, um abraço bem grande, Pacheco. Então, Hamilton, você foi o protagonista nessa história que revolucionou aqui o estado de Mato Grosso. A partir daquele momento, os produtores passaram a produzir o sorgo Ponta Negra, mas com o objetivo, além da formação de forrageira para palhada na lavoura, que traz grandes benefícios na produtividade da soja, você descobriu os benefícios para combater os nematóides pratilencos, que é um grande fator aqui limitante na região. Como é que foi essa história, Hamilton? O objetivo principal era fazer palhada, né? Aí depois que chegou a primeira análise, comparando os dois tipos de sorgo, eu vi uma significativa diminuição de pratilencos em relação ao sorgo que eu tinha plantado do lado lá na fazenda. E só um detalhe que eu não comentei também, é que não foi só no pratilencos essa diminuição. Pela análise que eu recebi na época da agricultura de precisão, eu tinha também na fazenda helicotilencos e a criconemela. São nematóides helicotilencos, principalmente, ele é um nematóide que não é muito visado pela literatura e na agronomia, mas ele tem se mostrado bem agressivo, principalmente no milho e na soja também. E lá no sul do país, eu pesquisando, vi que teve muito problema de helicotilencos lá. Então, o sorgo Ponta Negra, além dele diminuir o pratilencos, ele foi bom nesses dois, na diminuição desses dois outros nematóides, o helicotilencos e a criconemela. Olha, essa não foi uma descoberta, na verdade, né? Eu descobri para mim, mas a nematologia, os estudos já sabiam desses nematóides, só eu não sabia que tinha na minha fazenda. E realmente fiquei surpreso, porque não se falava desses dois outros nematóides. Mas como sabemos que são mais de centenas de raças de nematóides, então eu fiquei muito contente com esse resultado em si, por ele ser um sorgo que na literatura seria como você apagar fogo com álcool. Não existe um sorgo que vá ser tão eficiente em nematóide. Então o dedinho de Deus funcionou nesse momento, né? E foi uma
uma história até bonita de como eu descobri e como eu cheguei na Embrapa, né? Eu, inclusive, gostaria de mandar um abraço para o Dr. Flávio Tardim, criador do sorgo, a doutora Valéria, nematologista, que me atendeu lá junto com o Dr. Flávio, e o Dr. Silvio, especialista em solos. Nós ficamos uma manhã inteira conversando sobre isso, sobre nematóides, solos, coberturas, essas coisas aí. A princípio não era para ninguém estar sabendo esse Ponta Negra, porque se eu tivesse conseguido fazer semente dele no primeiro ano, eu não teria ido procurar a Embrapa. Eu procurei o Dr. Flávio para saber como fazia a semente, se ele tinha uma dormência, alguma coisa. Nessa troca de ideias, o Dr. Flávio me convidou para ir até a Embrapa. Aí, chegando lá, eu mostrei a primeira análise, que para mim, assim, não tinha tanta relevância de divulgar. Mas, quando a doutora Valéria viu a análise, ela falou: doutor Tardim, tem algo diferente nesse sorgo. Foi quando o doutor Flávio pediu semente para mim, e ele mandou para Londrina para analisar. O doutor Valdir lá fez um trabalho magnífico para comprovar que o Ponta Negra realmente era bom em pratilencos, que foi o estudo, né? Ele diminuiu nos vasos lá, diminuiu não, ele zerou o pratilencos juvenis que foram infectados no vaso. Ok, Hamilton, muito obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Obrigado eu espero ter contribuído um pouquinho com essa nossa agricultura pungente, né? E que Deus nos abençoe, porque precisamos alimentar o nosso povo e o excedente para o mundo, né? Parabéns pelo seu trabalho de levar essa informação, porque sem a tua informação, os agricultores não teriam sabido disso, né? O teu interesse em ir atrás, agradeço por você ter nos convidado para fazer essas matérias, e a gente está à disposição. Quando precisar, que se eu descobrir mais alguma coisa, eu passarei com prazer para todo mundo. Um grande abraço, Pacheco. Um abraço, Hamilton, estamos aqui à disposição. O produtor que tiver interesse na aquisição de semente do Ponta Negra, no site da Embrapa estão disponíveis lá os links das empresas parceiras da Embrapa que já estão produzindo a semente do sorgo Ponta Negra. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Falamos agora a respeito do setor sucroenergético e, apesar de todo o impacto que se teve em dois elementos, né? O primeiro deles foi em relação ao tombo do preço do barril de petróleo, que nós tivemos no começo do ano, e o segundo ligado à pandemia do coronavírus, que acabou reduzindo bastante a situação de consumo de combustíveis em todo o mundo. Ainda assim, aparentemente, o setor sucroenergético conseguiu se recuperar. Para saber como é que vem o setor e o entendimento do que vem acontecendo para o setor sucroenergético do Brasil, nós fizemos essa pergunta ao professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio. O setor de cana, né? Terminando julho agora e entrando em agosto, vendo aí os relatórios de andamento de safra da Única, e a gente pode já afirmar que houve uma nova virada do setor. Naquele momento que todos entramos em pânico, dia 15 de março, segunda quinzena do mês de março, primeira quinzena de abril, as coisas já melhoraram bem. Destaque principal é a exportação de açúcar inacreditável, né, em reais a um valor bom, um volume brutal que está sendo levado para o exterior, boa parte da cana sendo dedicada para açúcar, né, mais de 10% acima da safra passada no mix, e isso nos traz um alento importante, porque a economia dando sinais de retomada, o consumo de combustíveis voltando a subir e a queda no consumo do etanol não sendo tão grande quanto a gente previa, é uma respiração boa aí para o setor de cana. Hoje, eu diria que o valor do ATR pode fechar acima de 0,70. Eu diria, hoje o meu número é 0,707. Então, para a cana, graças a Deus, o oxigênio voltou.
Tá aí o professor Marcos Fava Neves, e essa questão, né, o oxigênio voltou, é algo que traz ali um alívio muito importante para o setor de etanol e açúcar do país. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu vou falar a respeito de café, nós vamos falar sobre custos de produção, vamos falar também de oferta para a próxima safra e a comercialização, então, principalmente as expectativas de Eduardo Carvalhais, que vai participar conosco no programa daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já! E uma Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, através de um dos seus painéis, que aconteceu online na última sexta-feira, trouxe informações importantes a respeito de custo de produção, que, de acordo com os dados que foram apresentados, teve elevação. E essa elevação foi conferida para a café arábica em Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Dados preliminares apontaram um aumento de R$ 56 por saca para produzir, se comparado ao mesmo período do ano passado. No estudo foi considerada uma propriedade modal com 20 hectares de lavoura, condução de manejo e colheita manuais e com produtividade média de 28 sacas por hectare. Gasto com mão de obra é responsável por 49% dos custos operacionais efetivos e outros gastos significativos são fertilizantes, com 14%, e fitossanitários, 8,2%. O produtor está tendo margem bruta positiva, o que significa que no curto prazo ele consegue manter a atividade, mas no médio e longo prazo a margem líquida continua sendo negativa. E essa conta, né, da margem do produtor é aquilo que é o mais relevante em termos de rentabilidade na propriedade e também na atividade do café. Nós vamos agora trazer para você a participação de Eduardo Carvalhais, ele que é do Escritório Carvalhais, o mais tradicional do Brasil em relação à negociação com café, e nós perguntamos para ele a respeito das estimativas em relação à nova safra, à comercialização e como que deve ficar esse preço pago ao produtor. Boa tarde. O mercado de café teve 2 semanas firmes. A semana passada e anterior, os preços vieram reagindo na Bolsa de Nova York, e com isso também reagiram aqui no mercado físico. Na semana passada, em uma semana, somando-se todas as altas e baixas, o mercado fechou com 1.050 pontos de alta nos contratos para setembro em Nova York. Foi uma alta forte e com isso os preços também em reais aqui reagiram. Hoje cafés, seja descascados, estão todos acima dos R$600, os de boa qualidade, bem preparados, lógico. E se prevê que o mercado deva continuar assim. Sempre pode haver barrigadas no mercado, realização de lucro lá em Nova York. Você tem que lembrar que grande parte dos operadores de Nova York só pensam no curto prazo, mas o mercado subiu com solidez nessas últimas 2 semanas. As razões, primeiro, são que os cafés pós-colheita, os cafezais pós-colheita aqui no Brasil estão bastante desgastados. Foi um ano de colheita de ciclo alto, isso força as árvores, puxa as árvores de café, e aí os cafeicultores estão preocupados. Acho que os cafezais estão em mau estado e precisariam de chuvas e chuvas consistentes. E os institutos de clima dizem que nós só teremos boas chuvas após 15 de outubro. Né? Se isso acontecer, nós teremos a nova florada prejudicada, e levando a uma safra no ano que vem com menor. Então, já será uma safra de ciclo baixo. Se acontecer esse problema climático realmente, nós vamos ter uma safra de arábica ainda menor, deixando os torradores do mundo todos preocupados com isso. A Covid também atrapalhou na colheita no Brasil, deixou a colheita mais cara aqui no Brasil, e agora se olha para a Colômbia, para o Peru, para a América Central, que estão se preparando para começar a colher a nova safra. Eles lá, grande parte da colheita é manual, eles estão tendo bastante problema com isso. Há impedimentos de pessoas para saírem de um país da América Central para ir colher no outro país. Tudo isso estão prevendo que a colheita lá atrase e que acabe sendo de pior qualidade. Todas essas incertezas é que tem levado a alta em Nova York. Também do lado do consumo, que a Covid atrapalhou o consumo fora do lar, com o fechamento de cafeterias, shoppings e restaurantes. A semana passada, tanto Starbucks como Nestlé deram declarações dizendo que notam um início de reação no consumo de café fora do lar. Esse quadro todo é que levou a essa alta.
Aqui dentro do Brasil, os produtores vão vendendo, nós estamos em plena safra, os cafés estão entrando no mercado, o volume de negócios fechados cresceu e tende a crescer nas próximas semanas, como é natural. Nessa época do ano, os embarques de agosto são acima do de julho, o de setembro acima do de agosto, vai crescendo até dezembro. São o que nós chamamos dos nossos meses de safra, quando o Brasil domina o mercado mundial. Com esses problemas na América Central, não se sabe como é que será o tamanho das safras e a qualidade deles. Isso tudo é que vai definir o que vai acontecer no mercado nas próximas semanas e nos próximos meses. Mas a tendência é de nós continuarmos com preços mais ou menos nessa base para um pouco melhor. Agora, não é certeza, não há quem consiga enxergar com certeza nada que vai acontecer quando a gente junta os problemas normais com os problemas da Covid e da economia brasileira e mundial. Tá, o entendimento de Eduardo Carvalhais. Vamos aproveitar e dar uma olhada como é que vem café arábica sendo negociado na Bolsa de Nova York. Nós temos aqui alguma elevação, hoje uma elevação boa porque o dólar está disparado. Temos aqui posição de setembro a $1,19 mais 45 a libra peso. Dezembro $1, 21 centes mais 90. Março $1, 23 centes mais 50 por libra peso. E maio $1, 24 centes mais 35 por libra peso. São os valores que eu tenho para negociação com café arábica na Bolsa de Nova York. E vamos agora, então, dar uma olhada no que vem acontecendo no Congresso Brasileiro do Agronegócio. Vamos ver quem está participando agora. Você fica com um sinal agora ao vivo do Congresso da ABAG, que agora deu uma encerrada aqui. Vamos acompanhar um pouco. Pode te deixar apenas o que vem acontecendo ali. Nós temos ali na participação, tá, o William Vac está fazendo a apresentação do que vem ocorrendo por lá. E nós temos ali algumas pessoas que estão participando desse painel 3, que teve já durante o dia de hoje a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Corrêa da Costa. Tivemos na abertura do evento o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, que falou a respeito das questões ligadas à sustentabilidade. Tivemos agora, está participando ali desse bate-papo, né, dessa mesa redonda, o André Guimarães, que é diretor executivo do IPAM, estava falando agora há pouco, o José Roberto Mendonça, que é da MB Associados, que sempre traz análises econômicas, participa aqui dando entrevistas regularmente ao canal do Boi. Também o Luiz Felipe Pondé, ele que é filósofo, está falando a respeito disso, porque o painel em si, ele discute as questões que são ligadas a futuro, que são ligadas a desafios, tanto na sociedade, econômico e também relacionados à sustentabilidade, aí pensando também um pouco de meio ambiente. Assim que a gente tiver condições, na hora que o pessoal estiver falando, eu volto lá para dar uma olhada, está ao vivo, lá está acontecendo, vai encerrar daqui a pouquinho, a gente vai mostrando para você tudo o que acontece nesse Congresso Brasileiro do Agronegócio. Volto a falar então de café. Você acompanha comigo agora como é que vem os negócios com café robusta negociado na Bolsa de Londres. Nós temos aqui a posição de setembro a $1.350 a tonelada, uma alta de 0,44%. Novembro, $1.355, queda de 0,44%. Janeiro também com queda de 0,65%, $1.366. Março, $1.379, com queda de 0,79%. São os negócios com café robusta. Eu já mostro como é que está a cotação do Conilon aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada no André Guimarães. O André Guimarães está participando agora do Congresso Brasileiro. Está ao vivo, você ouve o que ele está dizendo conosco. A ciência para produzir a vacina, a ciência para produzir a solução da pandemia, a ciência para nos ajudar a entender os dados da pandemia e as projeções de para onde nós vamos. Então, qualquer um que liga o jornal hoje em dia vai ouvir essa palavra ciência, dados da ciência, pessoas relacionadas à ciência comentando informações. Então, acho que tem uma externalidade interessante da pandemia, que é a sociedade começar a observar com mais atenção a ciência como sendo um elemento norteador das decisões, inclusive individuais das pessoas, mas também de governos e de empresas, trazendo essa percepção mais acurada da importância da ciência
como um todo, por parte da sociedade, para o nosso meio aqui, para o nosso meio natural, para o nosso meio agropecuário, para o nosso ambiente de trabalho do agronegócio, tá? A essa mesma ciência que está buscando a solução para a vacina da Covid-19, essa mesma ciência está também tentando entender as implicações das mudanças climáticas globais numa dimensão local. A gente fala muito do aumento de 2 graus de temperatura, da necessidade de redução de teores de carbono como um todo na atmosfera, mas pouco ainda se fala das implicações disso localmente. A ciência brasileira já começou a indicar alterações locais de regime de chuva, encurtando o ciclo de chuva, por exemplo, em algumas regiões do sul da Amazônia e do norte do Cerrado em uma semana. Isso significa que a gente pode estar colocando a nossa safrinha em risco. E para aqueles que conhecem, a safrinha do Brasil é uma das grandes vantagens comparativas que a gente tem, porque a gente consegue produzir 2 vezes no mesmo ano, e algumas vezes até 3 vezes no mesmo ano. Se a gente começar a desmatar demais, isso diminui a chuva, encurta o ciclo, prejudica a safrinha, coloca a nossa economia em risco. Essa parte ainda precisa ser melhor entendida. Por um lado, nós precisamos de mais ciência, William, para poder entender essa dimensão da implicação climática localmente na nossa agricultura. E olhando do outro lado da moeda, nós também precisamos dessa ciência para entender o valor intrínseco que essa chuva que a Amazônia gera para o Cerrado, que valor que ele gera no produto brasileiro e como que o mundo poderá eventualmente remunerar esse serviço ambiental que está embutido nos produtos brasileiros. Em últimas palavras, é um pouco esperança que eu estou colocando aqui, Pondé, mas eu tenho a esperança de que a ciência possa ser um elemento melhor utilizado para a gente entender os fenômenos naturais relativos à nossa produção agrícola, por um lado, e que a ciência seja também um elemento de união de forças, união do agro com o ambientalismo, com a ciência brasileira, com os governos, para que a gente vá junto precificar esse serviço ambiental que o Brasil gera e oferece para o planeta ainda gratuitamente e valorar e eventualmente ser remunerado por esse serviço ambiental. Eu sonho com um dia em que um produtor agrícola, um produtor agropecuário brasileiro vai olhar o seu campo e vai olhar a sua reserva legal e seus ativos naturais, ambos com o olhar de que aqueles são ativos para a produção dele. O meio ambiente é um ativo para a produção agropecuária, não é um passivo, muito menos um custo, é um investimento conservar a Amazônia. E a gente precisa de colocar a ciência para nos ajudar a entender mais esses fenômenos, para que a gente reduza os riscos de problemas no futuro. Eu acho, Pondé, o que o André falou tem uma... A gente volta lá para ouvir o que o Pondé tem a observar com isso. A gente estava falando de café antes, mostrei como é que vem o mercado futuro do café robusta, é a referência para o Conilon. Acompanha comigo aí como é que estão as cotações do café Conilon neste momento. O Congresso Brasileiro de Agronegócio está acontecendo de modo online. Vamos dar uma olhada lá, quem está participando é Luiz Felipe Pondé, filósofo. Você ouve o que ele está dizendo agora conosco. De crianças, né? E que logo depois ele reconheceu que havia se enganado e usou a expressão "eu acho que fiquei empolgado". Daí que vem a metáfora da empolgação. Quer dizer, há agora uma empolgação com a ciência, mas a ciência tem pressões exteriores, como a gente fala, o núcleo racional, que está do lado de fora do método e da pesquisa, que vem de todo tipo de ambiente, como eu falava, financeiro, institucional, político, contradições internas, briga por grupos. Tem semanas que se fala que tal remédio funciona, na semana seguinte se fala que não funciona. Isso não é um problema só da cloroquina. Essas contradições internas ao mundo médico existem há muito tempo. Agora, o senso comum olha para isso, ele tem a impressão que ele está se apropriando, mas o que ele quer é que a ciência, entre aspas, diga para ele quando ele vai poder entrar em elevador, quando ele vai poder ir para o restaurante. E a verdade é que não se sabe com precisão. Não se sabe. A ciência sabe menos do que as pessoas acham que ela sabe. A ciência é um método muito sério
e que mudou a face. O Luiz Felipe Pondelli é filósofo, está participando também do Congresso Brasileiro do Agronegócio. Esse terceiro painel colocou uma questão aí que é importante a respeito da ciência. No Brasil, onde mais se investe em ciência é no agronegócio. Esse posicionamento dele aqui está relacionado ao que se cobra, ao que se quer. E aí usou um exemplo que é muito conhecido aqui no país a respeito do que vem acontecendo, principalmente por conta da pandemia. Entretanto, ele deixa muito claro, né? A ciência é uma coisa muito séria, está trabalhando, está estudando, mas ainda sem as melhores condições de conseguir pontuar exatamente o que está acontecendo, tanto para efeito positivo quanto negativo, e aquilo que funciona ou não. Não se tem essa convicção toda, porque são muitas linhas de estudo, ainda vai um tempo para se posicionar. Daqui a pouco a gente volta, mostra o que mais está acontecendo no Congresso Brasileiro de Agronegócio. Você vai acompanhar comigo agora uma reportagem que mostra como tem crescido o agronegócio brasileiro e as estimativas de crescimento que seguem extremamente elevadas. É o que nós vamos acompanhar na reportagem de Vinícius Souza. O agronegócio não para. A força do campo movimenta a economia brasileira. Quem vê as máquinas trabalhando a todo vapor consegue até esquecer o momento que vivemos. Boa parte dos produtores aproveitou a alta do dólar para vender o que ainda nem plantou. Mais uma vez, justamente o universo agro, de uma forma agregada, foi o setor que apresentou o melhor desempenho. Na verdade, esse bom desempenho não está resumido ali, concentrado no primeiro semestre. Na verdade, quando a gente observa as projeções da pesquisa Focus do Banco Central, de fato, entre os três grandes setores da economia brasileira, as atividades agropecuárias, de longe, são o setor que apresentam, ou que devem apresentar, o maior crescimento para 2020. No primeiro trimestre, o agro apresentou crescimento de 0,6%, diferente de outros setores que obtiveram queda no mesmo período. Esse crescimento ajuda bastante a economia brasileira. Não é, né, então, o bom desempenho do agronegócio, ele não é suficiente de forma isolada para fazer com que a economia brasileira passe a operar em campo positivo esse ano, porém, a dinâmica do universo agro conta com características muito importantes para a recuperação da economia brasileira. E em meio ao período considerado de crise econômica, foi o setor que conseguiu gerar mais empregos. Entre janeiro e maio foram mais de 25 mil vagas disponibilizadas. Nessa empresa que vende equipamentos agrícolas, a pandemia não foi percebida. Muito pelo contrário, houve incremento de 20% na venda dos equipamentos, se comparado com o mesmo período do ano passado. Entre março e maio, o setor do agronegócio apresentou crescimento de quase 4%. Em contrapartida, foi o pior maio dos últimos anos. Mesmo assim, as expectativas para o setor em 2020 são positivas e ele deve ser o responsável por minimizar o impacto da economia no Brasil. Assim como as demais atividades do agro, o nosso negócio de máquinas agrícolas não sentiu o impacto da pandemia. Pelo contrário, houve um incremento no volume de vendas em relação ao mesmo período do ano passado, em função basicamente do aumento de produção do estado, que foi uma safra muito boa, e o preço dos commodities que continuam muito bem em relação ao ano passado. Mesmo com o dólar alto, em reais os preços estão bem acima do mercado em relação ao ano passado. Para o segundo semestre, a expectativa do Carlos é que a demanda seja reprimida, não porque falta compradores, sim produção. Além disso, enquanto muita gente perdia o emprego, a empresa ligada diretamente ao setor disponibiliza vagas, mas o que falta é qualificação. A dificuldade normalmente é em função da não qualificação dessa mão de obra. Quem também ficou feliz com os resultados atingidos foi o Leandro, gerente de vendas dessa concessionária em que boa parte dos clientes são produtores rurais. A demanda foi tão alta que existe até fila de espera. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos em torno de 50 caminhonetes na fila para atendimento, né? E o produto voltou, a fábrica na Argentina voltou a produzir, né? Não com o mesmo volume que tinha antes, né? Hoje está em torno de 30% a 40% da produção existente, né? Então, assim, é positivo ainda porque voltou, está em crescimento, a tendência é aumentar cada vez mais. Do lado da agropecuária, o grosso da produção é justamente ao longo do primeiro semestre, o que já garante um bom desempenho para o acumulado de 2020. Enfim, o que nós devemos observar agora em 2020? Devemos observar que, mais uma vez, o universo agro
terá sido o setor com o maior crescimento, com o desempenho mais favorável. Não vai ser suficiente para que a economia brasileira passe a operar em campo positivo. Porém, o único setor que tentou puxar a economia brasileira para cima terá sido justamente o universo agro. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. E ainda falando sobre agronegócio, principalmente marketing, que tem tudo a ver com o mercado que estava sendo abordado agora, nós tivemos a publicação de um livro que está publicado na web de maneira gratuita, que traz um marketing voltado para o agronegócio, organizado por Rodrigo Capella, que é jornalista, e conversou com Walter Pulga Júnior pela internet. Veja. Rodrigo Capella, muito obrigado por ter recebido o nosso convite. Vamos falar desse livro que você acaba de lançar e que é acessível através da internet gratuitamente, né? Esse livro é voltado para quem, Rodrigo? Você fala de marketing para quem? Para o produtor rural? Meu amigo Pulga, que satisfação conversar com você aqui no canal do Boi. Um abraço a todos os amigos e amigas que estão acompanhando a gente. É realmente aqui uma grande honra falar com vocês. O livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas é indicado para produtores rurais, cooperativas e para empresas de agronegócio. Eu ia lançar esse livro mais para frente, mas eu confesso que as coisas se apressaram muito nesse momento de pandemia. Um dia eu comecei a refletir e falei, nada melhor do que lançar nesse momento para a gente ajudar ainda mais os produtores rurais, as empresas de agronegócio e as cooperativas com dicas e orientações para eles inovarem e potenciarem as vendas. Então, meu amigo, o livro ele é dividido em duas partes, né? Preparação e ação, com muitas dicas, muitas informações, muitos insights para que as empresas potencializem as vendas. Bom, você tem uma larga experiência no ramo, porque trabalha com comunicação, é jornalista, mais do que isso, é pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Agora, qual é a dica mais importante para quem precisa de marketing nesse momento de mudança da economia mundial? A principal dica, meu amigo, é que as cooperativas, os produtores e as empresas de agronegócio definam o real alcance que eles querem com as ações e com as iniciativas, combinando de uma forma sinérgica e bem interessante as ações online e offline, com um discurso único, um discurso que tenha começo, meio e fim, baseado numa técnica de storytelling, que é contar uma história que provoque emoções, engajamento e que tenha sinergia. Esse contexto ele está muito em sinergia com o que a gente vai ver daqui para frente com o marketing no agronegócio, que é um marketing interativo, que vai despertar emoções, que vai propiciar experiências, vai ser um marketing emotivo no sentido de despertar emoções, de despertar vivências. Quem não oferecer uma experiência única, uma experiência verdadeira e especial para o cliente, dificilmente vai conseguir concretizar uma venda. Bom, nós temos aí muitas dificuldades neste momento, não só por conta de questões econômicas, mas porque boa parte de todo o trabalho migrou agora para a televisão, né, à distância, e também para a internet. Bom, o acesso a esse livro é gratuito. Você disponibilizou gratuitamente na internet? Exatamente, meu amigo. O livro Como Inovar no Agronegócio para Potencializar as Vendas, ele está disponível no site Marketing no Agronegócio, www.marketingnoagronegócio.com.br. Entrando no site, vai ter acesso gratuito, o download é gratuito. Por que isso? Porque eu acredito que nós precisamos compartilhar as nossas experiências, nós precisamos trocar conhecimento. Quando a gente troca conhecimento, a gente evolui
e a gente progride. Mais do que isso, eu tenho uma missão que você tem também, meu amigo, que é a defesa e a valorização do nosso agronegócio. A partir do momento que eu estou disponibilizando esse conteúdo, que eu levei mais de 1 ano para escrever, 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, eu estou valorizando o nosso segmento. E essa é uma das minhas missões, que eu tenho a honra de ter, né? Assim como você tem também, né? Eu acho isso sensacional. E juntos a gente vai fortalecer o segmento. Então, disponibilizando gratuitamente, a gente fortalece o nosso agronegócio e a gente troca experiências, evoluindo cada vez mais, aprendendo cada vez mais com os nossos leitores. Bom, eu agradeço a entrevista do Rodrigo Capella. Você tem disponível aí dicas para inovar no agronegócio e vender mais, um livro que está na internet, com acesso fácil para você. É uma contribuição do Rodrigo. Rodrigo, que é jornalista, já muito conhecido, pós-graduado, vou repetir, pela PUC de São Paulo, tem larga experiência em marketing e assessora grandes empresas, algumas inclusive multinacionais, instaladas aqui no Brasil. Agradeço mais uma vez a entrevista do Rodrigo Capella. Vamos encerrando por aqui. Walter Puga Júnior de São Paulo para o SBA. Aproveito para mandar um abraço para o Rodrigo Capella. Acabei de baixar o livro, já tinha começado antes de começar o programa e está aqui, está fácil de baixar mesmo. E eu vou aproveitar e dizer o seguinte, na próxima quarta-feira o Rodrigo Capella participa de uma das lives do Canal do Boi, que vai ocorrer pelo YouTube com transmissão também no Instagram do Canal do Boi. Nessa live eu vou conversar com o Rogério Vian, que preside o Grupo de Agricultura Sustentável, Grupo Associado de Agricultura Sustentável. Nós vamos falar sobre a sustentabilidade no agronegócio, sobre rentabilidade, produtividade em todas as linhas de atuação no campo. Então não perca, live com Rogério Vian, presidente do GAAS, nesta próxima quarta-feira. Essa live acontece às 11 horas da manhã no horário de Brasília, no YouTube do Canal do Boi e também Instagram do Canal do Boi. São aqui os destaques do Agricultura BR para você. E chegou a hora de nós trazermos os destaques do @Play, que traz todos os dias aqui, durante a programação do Canal do Boi, grandes oportunidades. E é o que nós vamos conferir agora. Nós temos aqui mais uma participação. Obrigado pela participação aqui conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. Hoje o @Play traz para você 2 grandes oportunidades de negócio. Eu tenho um cruzamento de industrial, tá, das raças Aberdeen Angus e Braford, e também um lote de vacas paridas. Então, para você aí que quer fazer um negócio rápido, eu tenho esta oportunidade aí, tá? Lembrando que os animais da raça de cruzamento industrial, eles estão dentro da idade aí para você registrar ele para ser cota Hilton. E isso significa R$5 a mais por arroba, tá ok? Eu vou estar mostrando para vocês aí o vídeo, o pessoal já preparou, vamos acompanhar. Grande oportunidade para você, pecuarista. Lote com 208 bezerros de cruzamento industrial das raças Aberdeen Angus e Braford. A era é de 8 a 10 meses, com peso médio de 230 quilos. Animais de bom temperamento, fator que contribui para um excelente manejo, ganho de peso diário, bem-estar animal e resultado financeiro satisfatório. Esse cruzamento de raças entrega ao mercado cada vez mais exigente uma carne de muita qualidade, super precoce com marmoreio, suculência e maciez. Os animais estão na BR-163, quilômetro 463, na beira da pista, só asfalto, 10 quilômetros de Campo Grande, sentido Nova Alvorada do Sul. Não perca essa oportunidade para fazer um excelente negócio. Acesse a plataforma @play.com, faça seu cadastro e dê seu lance online agora. Mais informações, ligue 67 2107 8727 ou envie mensagem para o nosso WhatsApp 6799150.000. @Play, plataforma digital de leilões e negócios.
O @Play traz mais uma grande oferta para você. Lote com 36 vacas paridas Nelore e aneloradas com bezerros ao pé, pesando em média 330 quilos, boas de manejo e excelentes de carcaças. Os bezerros são 12 machos e 24 fêmeas com idade média de 3 meses. Oportunidade de lucro imediato. Os animais estão na BR-163, quilômetro 463, na beira da pista. Só asfalto, 10 quilômetros de Campo Grande, sentido Nova Alvorada do Sul. Não perca essa oportunidade para fazer um excelente negócio. Acesse a plataforma @play.com, faça seu cadastro e dê seu lanche online agora. Ou, se preferir, finalize essa compra por R$4.000 por animal. Mais informações, ligue 67 2107 8727 ou envie mensagem para o WhatsApp 67 991 50 000. @Play, plataforma de leilões e negócios. Viram aí? Acompanharam? Grandes oportunidades. Se você não fez o seu cadastro, de forma simples e segura, entre lá no @play.com, faça o seu cadastro, aguarde aí a nossa aprovação ou ligue para mim no 67 991 50 000. Nós estamos à sua inteira disposição, estamos aqui para atender. Se você quer anunciar seus animais conosco, fique por dentro de tudo que acontece no @Play. Nós estamos aqui para atender você. Ok? Obrigado, Fabiano. Tá certo, Gideon. Obrigado. Um grande abraço a você. As oportunidades você vê todos os dias aqui na programação do Canal do Boi. E aqui o Agricultura BR de hoje vai encerrando por aqui essa segunda edição. Nós voltamos logo mais às 16 horas na terceira edição. A todos um grande abraço e até lá!